Sejam bem-vindos ao programa Empresários em Ação, um programa da Associação de Micro, Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais aqui da nossa região metropolitana de Florianópolis, a AMP Metropolitana, um espaço de debate, discussão, o mundo da pequena empresa na TV. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber para esse programa duplo Adilson Cordeiro, presidente do CRC Santa Catarina. Adilson, continuas muito bem-vindo no nosso programa. Muito obrigado. O convite foi tão bem aceito que eu já fiquei por aqui. Adilson, se quiser ficar sempre aqui como plenarista comigo aqui em todos os programas, será um orgulho, será excelente para nós. Obrigado. Empresário todo dia sofre com situações tributárias, busca simplificação, desburocratização. Vamos começar aqui por Florianópolis, né? Algumas medidas elas são necessárias, né? Há um movimento lá em Biguaçu, o Espaço do Empreendedor, a Casa do Empreendedor. A ideia é que a gente também quer trazer aqui para Florianópolis, né? Um espaço onde tenha tudo. Fala para a gente o que seria o Espaço do Empreendedor e qual é o benefício para um contabilista, para o contador, para o escritório contábil que atende o empresário ter um espaço concentrado de ações aqui em Florianópolis. Aqui em Floripa, o prefeito já nos sinalizou que vai fazer o lançamento dentro do terminal Rita Maria. Vai pegar um espaço ali, vai levar a junta comercial, bombeiro, prefeitura, vigilância, Fátima, vai tentar aglutinar. Porque a dificuldade que nós temos é o mesmo espaço que nós lançamos há 2 meses atrás em Blumenau e está funcionando muito bem. As pessoas estão indo dentro de um shopping e lá o horário parece que das 10 até as 7 da noite, ou às 6 da tarde, praticamente é o dia todo, e as pessoas num único deslocamento conseguem fazer o protocolo de todos os seus processos que estão vinculados à atividade empresarial. Então, estamos buscando isso para Floripa e em Biguaçu nós temos algo muito parecido que não é só isso. Pelo fato de ser um município um pouco menor e fica mais fácil essa logística, né? Lá nós temos a Casa do Empreendedor. Aquelas atividades, Fábio, que são atividades de um grau muito baixo de dificuldade ou de questão de zoneamento, vamos pensar no instalador do ar-condicionado, no instalador elétrico, no vendedor de porta a porta, num contador, num auditor, num representante comercial. Ele não necessita estar fisicamente na sua empresa. E nós já passamos por situações constrangedoras em dizer para o empresário, olha, aluga uma sala comercial para tu ter um espaço físico, conforme manda o Código Tributário Nacional, para que você tenha uma empresa aberta. Aí paga uma sala. Então, hoje já existem aí os aluguéis ou as empresas coworking de espaço virtual, mas em Biguaçu levamos essa ideia para o prefeito César Souza e para o prefeito, na época, prefeito Castelo, que chamou o John Kender é nosso contador, nosso amigo, secretário municipal, reuniu a turma toda de secretários municipais e vamos fazer esse negócio acontecer. E aconteceu. Então, essas empresas hoje têm a possibilidade de se instalar em Biguaçu, dentro dessa normatização, desses quinais, dessa classificação fiscal dessas atividades, por exemplo, que a gente conversou aqui, e elas ficam lá instaladas pagando uma taxa de em torno de R$200 ano, que já serve de alvará, já serve de IPTU, já serve de aluguel, serve de tudo. Inclusive já resolve-se um problema que é a comunicação da prefeitura com o empresário. Porque o empresário fica responsável de passar uma vez a cada 15 dias lá e pegar, por exemplo, uma correspondência que possa chegar pelo correio. Então nós temos essa facilidade e essa modernidade e esse avanço em prol do empresário, né? É construir uma sociedade ativa, empreendedora e protegida. Então nós temos isso lá, sim. Adilson, a gente costuma dizer que para aumentar a arrecadação não precisa aumentar imposto. Isso é uma fórmula antiga, velha, ultrapassada, né? Aposta no desenvolvimento econômico, né? Ações como essa diminui a informalidade, logo aumenta a formalização, aumenta o número de empresários, aumenta a arrecadação, aumenta a produção e assim a prefeitura não precisa aumentar imposto para ter um aumento de arrecadação. O empresário também não precisa mais correr uma via sacra de andar por dezenas de secretarias para legalizar o seu negócio. Assim como o contador, eu acho que desumano um contador ter que ir da Tenente Silveira, a Conselheiro Mafra, ao final do Parque da Luz para conseguir regularizar uma empresa. Por que não estabilizar tudo no local só? Vai lá e resolva tudo no local só, sem que o processo fique andando. Parece que o processo precisa de perna para andar nas todas as ruas de Florianópolis. Um local só, a mesma turma, vocês se entendem, a mesma conversa, vocês são da mesma secretaria, acerta tudo no mesmo local. Ter um espaço do empreendedor e ter a caixa postal fiscal para os empresários que não podem, são 2 grandes oportunidades que a gente tem para a cidade de Florianópolis, para a gente aumentar a simplificação, diminuir a desburocratização, diminuir o número de pessoas informais, que o número é grande ainda, a gente sabe, a gente não esconde esse número.
precisa diminuir o informal e aumenta a arrecadação sem que se aumente imposto. A gente é contra o aumento de imposto, acredito que os contabilistas Com também certeza. estão nessa luta com a gente da diminuição do imposto. Uma Né? carga tributária altíssima, um retorno social muito, muito aquém do que deveria ser, e nós não defendemos. Não cabe mais na economia brasileira hoje um centavo sequer de aumento tributário. É injusto, é injusto. Então, o que precisa fazer é o seguinte: está na crise, como diz um amigo meu, gasta menos. Né? E a gente observa o governo, na esfera federal principalmente, cortando investimento. Eu fico muito chateado com isso. Não se corta investimento, deve cortar-se despesa, mas investimento não. Investimento na educação, na segurança, na questão da saúde, isso deve ser mantido. Agora, cargos, revisões, isso tem que ser feito. Né? E eu penso que se for aplicado em cima desses vazamentos que tem, e lá não é vazamentozinho de uma gotinha, né? Deve passar uma cachoeira, né? Deve passar uma cachoeira. Então é nisso, e o Fábio está coberto de razão. Não é necessário. Quanto que nós brigamos em 96, quando criou o Simples, né? Fomos a Brasília diversas vezes, de lá até 2008, por exemplo, nas alterações que houveram em relação ao Simples, e o governo batendo, não, vou perder a arrecadação. E de novo, né? E continuou com o mesmo discurso. Com o mesmo discurso, e ficou comprovado por A mais B que nos primeiros meses perde a arrecadação. Mas isso, logo, de forma muito rápida, se reverte e o aumento da arrecadação se dá. Porque é aquilo que o Fábio falou, sai da informalidade, eu pago R$500 para o rapaz ali por fora, né? Vem cá, meu amigo, vamos assinar a tua carteira de trabalho, agora o encargo é muito menor. É isso que precisa fazer, simplificar, facilitar, e a arrecadação vai se tornar automática. Aumenta a base de arrecadação, logo a arrecadação vai aumentar. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com o nosso programa Empresários em Ação. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Voltamos com o programa Empresários em Ação, hoje num programa duplo com o presidente CRC, Adilson Cordeiro. Adilson, agora saindo um pouco do presidente, abordando um pouco do profissional da contabilidade. E vou lhe usar. O nosso empresário de microempresa, planejamento tributário, lucro real, lucro presumido, simples, MEI, são várias nomenclaturas e a gente não sabe. Você que é um grande profissional do mercado, explique para nós, Simples Nacional é vantagem? O que é o Simples Nacional? É bom estar no Simples? Algumas categorias é bom, outras não. Que vantagem é esse Simples Nacional de quanto a gente já brigou tanto para melhorar? O Simples Nacional ele congrega uma série de impostos federais e também algumas contribuições. Ele é bom. Na sua grande maioria, ele é muito benéfico para as empresas. Principalmente o pessoal do comércio, do anexo 1, 2 e 3, que tem um percentual muito mais baixo de início de tributação. Então ele fica, por exemplo, o lucro presumido, o nome já está dizendo, o governo presume o teu lucro. Então, vamos pensar no comércio. O comércio do lucro presumido é 8%. A base de cálculo é 8%. Se somar todos os impostos federais, dá 5,93%, quase 6%, que é praticamente a primeira faixa do Simples. Só que tem uma grande diferença. No Simples não se paga os 20% sobre a folha de pagamento sobre o prolabore. Então, uma empresa com uma folha de salarial de R$10 mil teria pelo menos R$2 mil de previdência que no Simples ela não paga. Então, essa é a grande vantagem. A empresa do Simples, quando tem uma folha de pagamento grande ou maior, ela provavelmente vai economizar muita previdência social. Às vezes o percentual do Simples está igualitário, está igual, no mesmo patamar do lucro presumido. Mas aí quando você foge da tributação do Simples, do INSS, da folha de pagamento e do prolabore, a pessoa se assusta e vê a grande economia. Aí se olhando o básico é o comércio. Se nós formos um serviço de profissão regulamentada, por exemplo, 32%, aí ele já pesa muito mais. Esse pacote de percentual dá 11%. Só que agora, com a última alteração, não dessa agora atualmente que vai ser votado. Na penúltima alteração foi criado um anexo novo para esse tipo de atividade. E aí não valeu a pena o Simples. O anexo da morte? O anexo da morte. É o anexo 6, o famigerado anexo 6. E esse anexo 6, ele já começa em quase 17%. Aí o empresário
Por exemplo, numa clínica médica, ele olha para mim e diz, eu vou sair de 11 para 17. Tá maluco? Mesmo eu tendo uma carga de 20% da Previdência, olha, Fábio, eu fiz todas as simulações dos nossos clientes lá. Raríssimos. Penso que 1 ou 2 só, nós migramos para o Simples. Só tendo um grande número de funcionários, acredito, né? Só se tiver uma folha extremamente pesada. E um empresário de microempresa faturando pouco não vai ter um número grande de funcionários, né? Perfeito, uma tochadada, é isso aí. Né? Então, simples presumido, basicamente é isso. O lucro real, o nome já diz, é a apuração do lucro real. Então, você tem um faturamento, deduz aquelas despesas que o governo, o fisco permite que você deduza. No final, você tem um lucro pequeno, só que a mordida é maior. A mordida passa a ser de 15% direto sobre o lucro e mais 9% de contribuição social e mais 10% do adicional do imposto de renda. Então pode chegar a 30 e poucos por cento. Então imagina você vender alguma coisa e no final ter que pagar 1/3 para o governo. Então é muito pesado também. É bom as grandes empresas. Né? Vamos pensar numa empresa de ônibus aí, né? De transporte coletivo. Nossa, ela deve ter um custo enorme, só de manutenção, só de compra de combustível, óleo diesel, folha, pesado. De repente o lucro de uma empresa dessa é muito pequeno, é 1%, é 0,5%, é 1,5%. Essa vale a pena. Tem toda a questão do crédito também, né? Aí sim, a gente consegue utilizar crédito de todos esses insumos nessa despesa, e aí você consegue diminuir o teu lucro real. Nós temos perdido a questão do crédito no Simples Nacional. Foi uma grande perda para nós, Adilson? Foi, é uma grande perda. Assim como a substituição tributária, o que é isso? Quando você compra uma mercadoria que já vem com ST incluída, na verdade, a fábrica que vende para você, ela já cobra o imposto de toda aquela cadeia produtiva. Então, custa um real. Ela atribui 50%, vamos supor, e te cobra o imposto sobre uns 50. Já aquele 50 ele seria fracionado da minha revenda para o consumidor final. Então ela já cobra lá no teu pagamento. E isso, para o pequeno empresário, é uma dor de cabeça, porque ele fere, Fábio, o teu fluxo de caixa. Né? Diretamente, né? Diretamente. Aliás, Adilson, há muito tempo a gente já discute que, inclusive, ele fere o próprio princípio do Simples Nacional. Também. Se o Simples Nacional, que há quem discuta que é um imposto novo, é um imposto que embute vários impostos juntos, e ele está tudo reunido. E se vai se cobrar uma ST ainda, como é que vai se cobrar uma ST se já está tudo embutido? Né? Esse talvez seja o nosso grande embate filosófico, jurídico da discussão do ST, se é legal ou não, apesar do STJ ter entendido que é legal. Acredito que uma decisão mais política do que jurídica no seu palatar da palavra, mas cobrar uma ST de uma empresa que está no Simples, a mim me parece um anacronismo absurdo. Sem contar que, bom, olhando para o outro lado, o ST é um negócio muito legal. Por quê? Ele te aplica uma margem igual para todo aquele segmento. Ótimo. Mas espera aí, tu vai conseguir aplicar aquele 50% no teu balcão? Não consegue. E se você não vender mercadoria? Se vier a chuva e invadiu o teu estabelecimento lá e acabou com a tua mercadoria, tu pagou já o imposto lá na frente. E aí, chupando o dedo. E se você for roubar a mercadoria, ou melhor, se a mercadoria ficar ultrapassada e você não aplicar aquele 50%, tem que fazer uma promoção para vender por 10%. Está entendendo a dificuldade que é? Isso fere, na verdade, esses princípios que o Fábio falou, e também fere muito mais o fluxo de caixa, que é a condição de pagamento. O coitado do pequeno empresário, está no Simples, ele está adiantando o pagamento da tua compra, sem saber se vai conseguir vender. Adilson, a gente pode falar então, mesmo o Simples Nacional, contendo um anexo da morte, que quando ele veio, comentei inclusive no programa que foi ganhamos, mas não levamos, né? Ou seja, conseguimos trazer vários segmentos para dentro do Simples, mas cobrando mais do que mereciam, né? Foi uma vitória sem o troféu. Mas enfim, o Simples Nacional, com todas essas dificuldades, melhorias, e bom, se não tivéssemos ele, acredito que inviabilizaria muita atividade econômica no Brasil. Muita. Eu tenho um cliente, pessoa extremamente corretíssima. Em 2010, mais ou menos, uma das alterações do Simples, que ele estava para entrar a atividade dele, ele falou: Adilson, te juro, se não entrar agora, eu vou fechar as portas. Eu vou pegar meus empregados, eu vou vender, tem 3, 4 salinhas, imóveis aí eu vou alugar, passo a ser assalariado do meu capital, mas não dá mais para trabalhar, porque é desumano, é muito pesado. Só sobre a folha, eu estou me referindo de 20%, mas ele tem um efeito cascata, tem terceiros e tal, é quase 30% só de previdência. Aí tu bota mais os impostos federais, aí vai para mais 11%. Então é muito pesado, Então a gente valeu, foi bom.
infelizmente ou felizmente é um prato que se come quente, né? Pelas bordinhas, entrou, agora precisa nós forçar o Congresso e o Senado a alterar e a reformular isso, nessa alteração que está tendo agora. Muito assusta, Fábio, que o pessoal tem falado que vai aumentar em alguns segmentos muito, tem que estudar isso com mais calma, para evitar aí um aumento em carga tributária, não é dar com uma mão e puxar com outra. Então a nossa tendência, sim, é tentar reformular isso e minimizar, simplificando cada vez mais. Buscando eficiência. Agora, o empresário ele não pode, o pequeno empresário não pode estar perdendo seu tempo no balcão e correr para pagar a guia DST, aí o contador liga, olha, tem um diferencial da alíquota que corre e paga lá. Diferencial do quê? Alíquota, né? Diferencial mas do eu quê? paguei já, não, Simples. mas tem que pagar os 5% do Estado aqui, aí vira uma loucura, né? Aquela parafernália, aquele hospício que nós estamos envolvidos hoje com essa legislação que já falamos, já citamos, que em média 16 novas normas mudam por dia. Então, humanamente impossível. É um manicômio legal. Manicômio. Alguns gatilhos são necessários, né, Adilson? Uma empresa que chega no teto, ou faz de tudo para não chegar no teto, e Adilson, agora vamos falar de forma bem franca mesmo. Tem empresa que faz de tudo para não chegar no teto, para não mudar de microempresa para empresa de pequeno porte, ou para sair de empresa de pequeno porte. Empresa que tenta criar várias empresas para continuar, e acontece. Não tenho vergonha de falar, sou presidente de entidade, mas sei que o cotidiano acontece porque o arcabouço jurídico faz assim acontecer. A gente precisa de mecanismo que faça o cara tributar até a microempresa, até o teto, como microempresa. Quando ele passa para o outro segmento, ele só tribute a diferença, né? Ele não precisa pagar tudo desde o começo de novo. Esse é um dos gatilhos, eu penso que a contabilidade também pensa da mesma forma. Além do que, um constante reajuste das tabelas. Né? A gente tem que passar por um crivo de lei complementar toda vez, sem um gatilho de aumento do teto e olha, quem esteve em Brasília sabe a briga que é para aumentar aquele teto. Eu acredito que essas duas situações são de fato muito necessárias, né, Adilson? Com certeza. Hoje o tombo, é um precipício. Você sai do simples e ir para o lucro presumido. Eu tinha um cliente em que fizemos uma simulação para ele que ele estava próximo de estourar o limite, daria R$28 mil a mais. Ele falou, bom, eu vou fechar. Eu não ganho R$28 mil a mais por mês. Eu não tenho esse prolabore, então eu vou fechar minhas portas, infelizmente, não tem condições. Aí diz, o que a gente pode fazer? Vamos para o lucro real, as despesas não são tão... Não tem o que fazer, é um suicídio para o empresário. Então o Fábio fala muito bem, nós temos que criar mecanismos de, tudo bem, saiu, paga a diferença, cria uma nova faixa para ele, para que ele passe mais 1 ou 2 anos, e se tiver condições... Transição, para que ele não caia. E outra... A gente fica perdendo tempo, né, gastando um esforço tremendo para o governo reajustar algo que, gente, esse ano a inflação vai passar de 2 dígitos. Né? Isso corrói, e corrói muito. E ela está já 2, 3 anos congelado o limite. Então, deveria, já brigamos por isso, é uma ficha muito batida por nós, de termos um reajuste automático todo ano. Mas dá para... Muda a lei, ou já deixa ela engatilhada no projeto lá no Congresso, olha, 31 de dezembro já tem... Muda! Vamos fazer a coisa mudar, mas assim, fica uma briga. Aí um dá desculpa que é a Previdência bota a culpa na Receita Federal que não quer, a Receita diz que não é ela, que é o Ministério e tal. Tem que mudar isso aí, nós temos que partir do avanço, né? O avanço positivo. A lei não pode incentivar o não crescimento, né? Ou o não crescimento, né? Faça de tudo para não crescer, permaneça como está, exato. Não cresça mais, paga menos imposto e ganha mais, né? A lei que pensa assim, ela está ultrapassada, né, Adilson? Adilson, deixa eu aproveitar, por favor. Tu falaste algo que foi muito, muito bom, extremamente prudente. No bloco anterior, o Fábio falou que o governo tem que enxergar o empresário pelo seu faturamento, ok? E não pelo seu número de funcionários, ou segmento, segmento, atividade, seja lá o que for. Eu pergunto a você vai lá num determinado comércio, vamos lá no Cobra-Sol, bomba cachorro quente e lanche, que é uma loucura à noite, é muito bom, uma delícia. Tu come cachorro quente e lanche, tudo que é tipo. Vamos pensar que um empresário daquele ali esteja muito bem com 10, 15 empregados. Gente, qual a diferença dele para uma clínica médica, de uma profissão regulamentada, com todo o respeito? Eu digo qual a diferença no sentido de apurar o imposto e fazer ele pagar, às vezes, praticamente nada, mas a clínica médica tem uma tributação muito mais pesada por ser uma profissão regulamentada do que um comércio de cachorro-quente, por exemplo. Então, ele tem 12 empregados, a clínica tem 6 empregados. Eles estão faturando praticamente a mesma coisa, porque ele está bombando todas as noites lá e a clínica lá suando. A carga tributária de uma clínica dessa é pesadíssima.
É pesadíssima. E a dele, não estou defendendo para aumentar a dele, muito pelo contrário, mas é para a gente entender aquilo que o Fábio falou. O governo, e isso foi criado o Estatuto da Pequena e Microempresa, e ela fala muito bem isso. Ela fala o que o Fábio falou. A tributação se dá pelo faturamento. Faturou, tributa. Não depende se você tem ou não tem empregado. Isso eu queria reforçar isso, porque é o que a gente precisa realmente brigar e sempre lembrar o governo de que já existe um estatuto que tem que ser preservado e também garantido. O Adilson reforça muito bem, esse é um discurso nosso antigo que a gente tem que fazer lembrar. O que se discute entre micro, pequena, grande empresa é o faturamento, né? Não o número de funcionários. Né? Eu lembro no debate que a gente tinha sobre o ponto eletrônico, quando o Ministério do Trabalho falava em número X de funcionários, tem ponto, números não X, tem ponto, mas aonde se buscou essa segmentação, né? Certa vez eu ouvi falar que o BRDE buscava uma segmentação de 10 funcionários ou de 5 bilhões de tributação, de faturamento, com base numa norma do Mercosul, rasgando o nosso Estatuto da Microempresa, inclusive, que é constitucional, pô, né? A gente precisa economizar o discurso, né? Precisa entender o que é microempresa, né? Porque microempresa é aquela que tributa conforme a lei complementar 123, o nosso estatuto. Não o número de funcionário, a cor da fachada, perfeito, ou qualquer coisa que seja, né, Adilson? É isso mesmo. Temos que brigar para isso, né? A gente tem que sempre lembrar, como eu falei, de que a tributação se dá pelo faturamento, independente do tipo de atividade ou independente, porque isso, na verdade, para mim, é uma injustiça, com toda certeza, a gente está falando em igualdade aqui, e também desmotiva, né, Fábio? A gente vai falar para um médico aí, ou uma profissão regulamentada que tem que fazer 4, 5, 6, 10 vezes curso ano, todo mês curso e tal, é um custo altíssimo, mantém uma folha pesadíssima e paga um imposto às vezes 3, 4 vezes maior do que um comércio varejista, com todo respeito. E aí? O que diferencia? Não diferencia absolutamente nada. Ambos são empresários, tem que desburocratizar, tem que simplificar e a gente tem que partir para um viés aí sim. Com toda certeza, a receita vai aumentar. A regra é essa. Desburocratiza, simplifica, traz para a legalidade para te ver só o que vai acontecer com o teu caixa. Aumenta. Não tenho dúvida alguma. Adilson, nessa relação tu como profissional da contabilidade com o empresário, né? Esse é o teu cliente, esse é o teu dia a dia, né? O que te chega de demanda, né? Qual é a principal dificuldade? É a grande tributação? É a dificuldade de uma relação trabalhista, uma simplificação? O que tu sente aí de ranking do que mais incomoda o empresário e não deixa ele crescer? É difícil até explicar o que mais incomoda, porque tudo incomoda. Né? Tudo incomoda. Hoje nós não temos uma flexibilidade na relação trabalhista. Estamos engessados numa CLT 1950. Aí vão dizer, mas Adilson, existe o trabalho de escravo. Então faz o seguinte, pega o trabalho de escravo, vai lá e fiscaliza. Né? Não se trabalha pela exceção. Aquilo que a gente vem trabalhando com o governo agora é de simplificar. Vamos fazer o empresário assinar uma declaração, ele declara que está certo e lá, libera o alvará para ele. Vocês querem suprimir, tolir os direitos trabalhistas, né? Exatamente. Então, assim, não é pensando nisso, ninguém quer escravizar ninguém quer tirar FGTS ninguém, muito pelo contrário, ninguém quer uma relação. Por exemplo, banco de horas. Tem que ter a anuência do Ministério do Trabalho, do sindicato e tal. Onde trabalho que dá isso, gente? Por que não simplificar? Eu faço com uma empregada assina lá, a gente não precisa nem reconhecer firma, né? Para que burocratizar mais? Está de acordo, assinou bonitinho, amigão, eu preciso de você esse mês, 50 horas a mais, eu vou te pagar isso ou você vai compensar daqui a... Simplifica. O poder da palavra tem que voltar a ter valor, né, Adilson? Tem que ter. As pessoas têm palavra, ação de ética, de moral, tem que acreditar que a pirâmide está invertida, né? Invertida. A gente tem que acreditar que a maioria das pessoas são pessoas legais, pessoas de ética, de bons costumes, morais, que querem fazer certo e não inverter a norma pela exceção, né? A gente está invertendo a norma pela exceção. A gente vive invertendo a norma pela exceção, tá? Prejudicando, na verdade, uma grande massa em detrimento de uma legislação lá que não te permite essa liberdade. Uma CLT antiga, da época da ditadura, onde a relação trabalhista era diferente, de muito fato, diferente. Talvez naquele momento era, Perfeito. Mas hoje nós temos um pequeno empresário, que eu costumo dizer que é um empresário, mas é um trabalhador, porque se ele trabalha o dia inteiro com a barriga no balcão, sem férias, sem fundo de garantia, que horas ele vai pensar de forma empreendedora no negócio dele? Ele é um servidor, ele é um funcionário sem direito trabalhista. E se ele tem um funcionário, se ele dá férias de 30 dias corrida, é 50% da força motriz da empresa dele que para. Logo, normalmente, uma empresa pequena dessa, Adilson, o funcionário é um parente dele, é um amigo dele, ou às vezes ele é afilhado ou padrinho, é uma relação muito próxima, que pode dar 3 períodos de férias, né? Uma situação que ela pode ser equalizada dessa forma, ou com o próprio sindicato, né? Convenções coletivas, que seja simplificado. Isso não é tolir nem retirar direito trabalhista.
que se pode é flexibilizar os direitos para o mundo atual. Porque hoje o servidor, o empregado, o funcionário, às vezes é funcionário durante o dia, mas à noite ele está em casa fazendo site ou cupcake, é empresário durante a noite. Isso aí. É um novo modelo de trabalhador. E isso a gente precisa entender. Não estamos mais naquele modelo antigo. O modelo do empresário, do pequeno empresário, é um modelo novo, o modelo do trabalhador é um modelo novo, e a gente precisa de uma legislação, né, Adilson, que consiga contemplar esse novo modelo, né? Claro. Acordou, é isso, tudo bem, tal. De que forma eu vou pagar? Vou receber em espécie, em folha, tributando tudo bonitinho? Não, eu quero uma folga que mês que vem eu vou pegar umas fériasinhas, vou dar uma descansada, tu me remunera aí esses 50% a mais? Ótimo, 100% a mais? Relação, facilitação, sabe? E simplificação. Agora, a tua pergunta, eu estava aqui pensando antes de vir para cá, o meu irmão entrou na minha sala, fechou a porta e falou: Adilson, empresa fulana de tal, foi constituída há 4 meses atrás. Precisamos fazer a opção do Simples Nacional, foi feita. O alvará não sai, porque a prefeitura não vai liberar o alvará sem ter a vigilância sanitária. A vigilância já está há 4 meses para ir lá e não vai. E eu te pergunto, se nós vamos perder o Simples? Olha que dificuldade que está. Ele foi lá, falou, chegou a se falar com o secretário de tributos lá, não posso fazer porque é um ramo tal tem que ter realmente. Mas assim, hoje o empresário ele fica refém de tudo isso. E daqui a pouco eu falei, eu vou me acorrentar nu lá na frente da prefeitura e vou dizer, gente, pelo amor de Deus, é um protesto aqui, né? Porque nós não temos mais hoje, parece que está tudo sucateado, Fábio. Né? Então, o empresário, ele já começa a penar para abrir a sua empresa. Às vezes tem empresas nossas aí que nós demoramos aí 2, 3 anos para ter um alvará, gente. Isso é humanamente desumano isso. E explicar para o empresário que ele vai ter uma condição de aguardar 6, 8, 10, ele me pergunta, em quanto tempo eu abro a empresa? Eu falei, olha, não tem uma pergunta mais fácil de fazer não. Depende. Quer saber o número da Mega Sena? Depende de uma série de fatores. Aí pega temporada, o pessoal pega férias, tal, não tem efetivo para fazer a fiscalização. Sabe? Aí a prefeitura pega e desloca o pessoal para a praia. Lógico, é natural. Aí desguarnece aqui. Por quê? Porque nós temos que ter o CADA, é o crachá, é a foto, é a declaração, é a firma, a assinatura, a certidão, a certidão de nascimento do cachorro. Gente, teste do pezinho da mãe. Que é isso? A gente tem que parar com essa situação, porque dessa forma, eu falei aqui na Câmara de Vereadores, fecha a ilha, vamos fechar Floripa então. Vamos para casa, vamos só dormir aqui, vamos trabalhar em outro lugar. Adilson, está correto. Não tem mais. O poder da palavra tem que voltar a valer. O poder das assinaturas tem que voltar a valer. O poder da minha responsabilidade no que eu estou falando tem que voltar a valer. E se não for de acordo com o que eu estou falando, o que é a realidade, eu tenho que cumprir as penalidades. Isso. Adilson, com esse extrato da realidade e do cotidiano da nossa região, eu encerro nossa corrida de dois programas falando sobre empresariado, contabilidade, o mundo do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Eu te agradeço de novo pela participação. Parabenizo pelo trabalho e que não canso de parabenizar, que é um grande trabalho e eu sei que vocês vão para a eleição e continua esse grande trabalho, porque esse trabalho de CRC não para. Venha sempre que aqui é o seu lugar. Muito obrigado, me sinto em casa mais uma vez e eu vou retornar com certeza. Obrigado, um abraço a todos vocês. A vocês que estiveram conosco, meu mais humilde agradecimento. Venha conosco, venha junto nessa briga, nessa batalha, nessa luta pela simplificação, desburocratização e pela afirmação do desenvolvimento econômico. Sempre nesse programa, nesse horário. Um grande abraço a todos.